No seu colégio, tem algum aluno com dificuldade de aprendizagem? Processo de ensino-aprendizagem também com defasagem ou não? Bom, dificilmente alguma escola não tem um aluno com necessidade especial ou com dificuldade de aprendizagem, não é mesmo? A grande questão é como adaptar o currículo? O que compõe esse currículo de forma que, de verdade, ele consiga progredir e se desenvolver? Então, esse encontro de hoje, esse vídeo, se você está assistindo no gravado, se você está aqui no ao vivo, nós vamos falar sobre os pilares, então, e qual é o papel do coordenador nessa adaptação curricular. E antes de iniciar, eu vou chamar a Maria Carolina, que vai falar com a gente sobre isso aqui, sobre esse tema tão importante. Deixa eu colocar ela aqui para a gente participar. Olá, tá me escutando? Estou sim, Carol, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo por aqui também. E o áudio está tudo certo? A imagem? Pra mim tá ok, tá tudo ok. E ótimo. Carol, só vou retomar aqui então que hoje qual é o tema do nosso encontro. O papel do coordenador na adaptação curricular. Eu ainda comecei perguntando assim, tem algum aluno no colégio que tem dificuldade de aprendizagem? Tem algum aluno que tem necessidade especial? Qual colégio que não tem, não é mesmo? Todas Nossa, as escolas. principalmente na época da pandemia, né? Sim, mas diante disso, qual o papel do coordenador? Como é que ele então faz para preparar um currículo adaptado? E um currículo que de verdade viabilize o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa, porque não é só adaptar por adaptar, mas sim de forma que ele aconteça na prática e ele traga então progresso para os alunos. E eu já vou te dar a palavra, Carol, então eu só vou dar as boas-vindas para quem está chegando, tá? Então sejam todos bem-vindos. Esse é um episódio do programa Sutil Arte de Liderar, onde nós trazemos estratégias e técnicas para os coordenadores pedagógicos, então, liderarem com sutileza. Liderar com sutileza inclui você preparar um currículo totalmente adaptado à necessidade do seu aluno, e é isso o tema desse encontro. Carol, sua vez, te dou a palavra. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que fique claro é aquele pequeno detalhe. Quem faz o currículo não é o professor. Porque tem muita dúvida, assim. Ah, quem que faz isso? Ah, o professor é responsável? Não. O professor te ajuda, porque você não faz sozinho. Acho que aqui a gente já fala muito disso, né, Marcélia? Essa questão de ninguém faz nada sozinho. Então, eu e a Marcela, a gente já adaptou. Nossa, a gente passava também, eu e a Marcela adaptamos muito currículo, tanto no presencial quanto no online. A gente não faz tanta diferença assim, nossa, porque tá online. A ideia do coordenador é viabilizar esse projeto. Então, ele que faz o projeto, para que fique claro, não é teu professor que vai montar o projeto. Ele vai te nortear a ver como é que a gente vai fazer isso, porque você também não está lá todo dia, então o professor que conhece o aluno, mas é você que vai fazer o projeto. Não existe isso de, eu vou deixar para o meu professor fazer. Não, quem é responsável por toda a documentação do colégio é você. Então é você que tem que fazer. Marcélia sabe disso porque a gente montava junto os coisas, né, Marcélia? A gente montava detalhe por detalhe, né? Olha, Carol, eu acho que você começou no tocante bem importante. Então, quem é que tem que fazer a adaptação curricular? É sim o papel do coordenador. E eu vou falar o seguinte: quando eu não faço uma adaptação curricular, levando em consideração as necessidades do meu aluno, e eu deixo que o professor ele faça, ele vai ter um olhar e ele vai fazer o possível. Mas é você, com o seu olhar e com a sua competência, que vai ver todas as habilidades necessárias a serem desenvolvidas naquela faixa etária, naquela etapa do ensino, por aquele aluno, e de que forma ele vai conseguir alcançar dentro do que ele pode fazer, levando em consideração, mas não se limitando ao que ele consegue, e sim tendo um olhar sobre isso, e a Carol vai trazer mais sobre esse assunto, mas que por isso que é importante, então, que seja feito pelo coordenador. E quando você, coordenador, não faz adaptação curricular e deixa que o professor faça, ele vai cumprir o papel, mas talvez não fique de forma significativa, talvez não haja um desenvolvimento ao contento deste aluno, desse educando, porque faltou, então, o olhar mais amplo desse profissional que é o coordenador pedagógico. Não é, Carol? Não, e eu acho assim, né? Não é que o professor vai fazer mal feito, gente. Não, ele não vai fazer, ele vai fazer da maneira que ele acha correta. Mas às vezes, por exemplo, se você vai fazer para outra pessoa, você dá, né? Fala assim, eu vou colocar mais porque aquela pessoa vai ver o que eu tô fazendo.
Se você vai fazer só para você o projeto, vai falar assim, mas é meio difícil, né? Vamos colocar outra coisinha. E o coordenador, ele tem essa ideia, ele não é enviesado nessa questão. Ele vai olhar o que é melhor pro aluno e também pro professor, o que é viável dentro do colégio, né? Mas ele não vai estar enviesado pelo trabalho dele. Não, é isso que tem que ficar claro. Por isso que é o coordenador. É a mesma coisa, gente. Por exemplo, você vai fazer um documento de um aluno. Por exemplo, a gente vai pedir um relatório porque o psicólogo do aluno pediu, vamos supor. Eu vou pedir para o meu professor escrever como é que funciona o aluno, porque eu não estou lá todo dia, às vezes, mas eu vou dar uma olhada nessa escrita, porque às vezes pode estar enviesada. Aí você vai lá e comenta para o professor, como que é isso daqui? Eu não entendi, eu não queria mandar assim para o psicólogo. Você tem aquele olhar distante, você tem aquele distanciamento, isso é muito, muito importante, né? Eu acho que o que a Marcela falou dessa questão de como fazer, e aí fica muito, as pessoas têm essa dúvida, né? Mas como é que faz? O que que faz? O coordenador, ele vai dar norte. Como tudo que a gente fala aqui na Midas, o coordenador, ele é que segura o leme. Então, ele vai direcionar para onde o professor vai. Mas quem vai fazer a adaptação é o professor. Mas você vai nortear essa adaptação. Porque senão, gente, e é verdade, porque assim, o que eu muitas vezes vejo é assim, o coordenador não sabe, deixa na mão do professor, e é isso, e vai tocando o barco. E toca o barco, e aí o aluno não desenvolve da maneira, ninguém sabe se ele desenvolve ou não, se está evoluindo. Não há nem sequer um acompanhamento eficaz desse aluno com necessidade especial ou desse aluno com a dificuldade de aprendizagem. Não só é necessário adaptar o currículo quando eu tenho laudo. Isso é importante falar, Carol. Eu não preciso adaptar o currículo, eu não devo adaptar, vamos até melhorar a frase, eu não devo adaptar somente quando eu tenho laudo. Eu preciso adaptar diante daquela dificuldade. E eu sei que isso é muito sério que eu estou falando aqui, porque de repente não vai de encontro à proposta do seu colégio. Então você vai trabalhar de acordo com a filosofia do seu colégio. Mas nós da Midas estamos dizendo que o ideal não é você esperar vir um laudo e somente a partir daí você vai então se preocupar em adaptar as avaliações, adaptar o currículo, o conteúdo a ser ensinado. Por que eu preciso, então, esperar que venha um documento oficializando que ele precisa de um olhar mais atencioso, se eu posso, desde já, ajudar esse aluno a progredir? Eu tenho que esperar oficializar o problema, né, vamos dizer assim, deste aluno? Ou se eu já identifiquei com o meu olhar de experiência que ele precisa de um cuidado maior? Eu não estou dizendo que você tenha que dizer para a família assim, a gente vai adaptar porque ele tem problema. Nós vamos adaptar algumas estratégias no processo de ensinar, no processo de aprender, nas avaliações, para que seu filho se desenvolva melhor. Porque vimos que, neste ponto, há necessidade de adequações. Vocês percebem a sutileza? É isso que a gente está falando de liderar com sutileza. É a sutileza até de você abordar um pai, principalmente um pai, quando você vai tratar de uma dificuldade. Não é categorizando. Quem somos nós para colocar rótulos, né, Carol? Fala um pouco sobre isso. Isso. Eu acho que vale assim, Marcela, porque a gente tem a visão que, assim, necessidades especiais. É só aquele aluno que tem o autismo, o TDAH, tudo nichado. Tudo que a gente coloca eles em umas caixinhas. Só que, na realidade, quando a gente fala dentro da psicologia, a gente fala necessidades educativas especiais. Então, o que é isso, gente? É qualquer aluno. Se seu aluno quebrou o braço e está no hospital, ele é um aluno que está com, temporariamente, necessidades educativas especiais. Se seu aluno tá passando por um divórcio, não está dando conta de fazer a prova, não está conseguindo se concentrar, neste momento ele tem necessidades educativas especiais. Por isso que o que a Marcela falou é muito importante. Não é só para um aluno que tem laudo. E eu não estou falando que vai fazer uma mega adaptação, vai adaptar todo o currículo para ele. Não, às vezes a adaptação é uma estratégia. A adaptação, por exemplo, que a gente fazia muitas vezes, era tirar o aluno do local e colocar próximo do professor. Isso é uma adaptação de currículo, porque você está fazendo com que o professor dê mais atenção para aquele aluno pontualmente, para que ele foque. Porque quando a gente fala de adaptação curricular, parece que eles olham assim, meu Deus, vou ter que adaptar tudo, né? E na realidade, às vezes nem é. Às vezes é só um pequeno detalhe. É como o aluno segura o lápis, é como ele está escrevendo. E você precisa... Teve um aluno, inclusive, né, Marcele, que a adaptação curricular dele era só apenas a professora tinha que... Ele sabia o conteúdo, ele só não sabia escrever. Então, a professora perguntava para ele a resposta, a gente gravava e a professora era a escriba. Pronto, essa era a adaptação curricular dele. Difícil, né, gente? Nossa, é impossível.
Só que são pequenos detalhes que fazem a diferença, quando isso fazia muita diferença para aquele aluno em específico. Agora você tocou numa coisa muito importante. São pequenos detalhes que fazem a diferença e são pequenos detalhes que são deixados de lado. Visto também que o contexto do ensino remoto proporciona e propicia dizer assim, mas no remoto, deixa assim por enquanto. Deixa assim no online. Vamos, por enquanto, vamos fazendo desta forma, porque assim, quando acabar, quando voltar, vai ser diferente, mas por enquanto, vamos dando um jeitinho. Mas esse aluno, ele é do jeitinho? Será que ele não merece desde já ter uma oportunidade como os outros de se desenvolver? E é seu papel pensar sim, coordenador, como viabilizar esse processo e adaptar esse currículo mesmo no ensino online. Não é esperar que a pandemia acabe, para os tempos voltarem, e lá a gente vê o que faz. Por enquanto, vai fazendo assim, vai dando um jeitinho. E esse aluno, ele não merece um jeitinho. Não, e é isso, gente. Cada criança é uma criança. Inclusive, no ensino online, e vocês se preparem, porque eu já estou vendo isso nas escolas, assim, vão vir muitos alunos com dificuldade e vão ser preciso adaptar vários currículos de formas diferentes. Ano passado, quando a gente estava montando para o retorno, a gente realmente teve que pensar em grupos de adaptação, né, Marcela? A gente adaptava de grupos. Você pode fazer isso, você pode montar um grupo, mas existem alguns casos que sim, você precisa olhar com carinho e cuidado, assim, com toda a atenção e falar assim, pera, o que eu posso propiciar? Então, gente, assim, não é uma coisa de outro mundo, né? Porque, e assim, parece que o pai, e isso é uma coisa muito errada que a gente faz, é assim, o pai tem que ir lá brigar, batalhar, bater, para poder ter uma adaptação simples, que era um negócio que, assim, não custava 2 segundos do professor. Que era, assim, só dar sei lá, um mapa mental pronto pro aluno um dia antes da coisa, para ele poder estudar antes da prova, porque ele tem dificuldade. Sabe umas coisas, assim, que eu fico muito chateada de ver? Porque é isso, assim, os coordenadores, às vezes, fazem uma barreira, como se, assim, se o pai estivesse obrigando a escola a fazer aquilo. E é obrigação da escola, sim, gente, adaptar. O aluno é de vocês. O aluno é de vocês. É obrigação sua. Carol, ter os mesmos direitos e igualdade de aprendizagem. Então, assim, no ensino remoto, qual é a forma que esse aluno, que no presencial, às vezes, ele já até tinha uma adaptação, mas que no remoto está sendo deixado de lado. Depois, deixa mais um pouquinho, a gente resolve. É outra questão, eu achei importante que você disse assim, no retorno, se preparem, né, no presencial, vão ter. Por que no retorno, gente? Porque várias cidades agora estão retornando para a fase onde é só ensino online, ou outras que nem sequer saíram. Então, assim, no momento que isso acabar, todos estiverem 100% no presencial, a grande demanda de adaptação curricular vai ser gigantesca. E aí vai falar assim, tem que vir um laudo? Só se você for no psicólogo para poder pensar numa estratégia para ajudar o seu filho? Porque eu ainda, quanto profissional, quando bem da verdade, não é que eu estou esperando que você vá buscar um amparo legal. É quando bem da verdade, eu me sinto preparada, capacitada para preparar o currículo do seu filho. Então, aqui na Midas, vocês estão tendo a chance de perceber, de acompanhar os conteúdos, ir colocando numa maleta de ferramentas, vamos assim chamar, para na hora necessária você abrir e pensar o que é que eu tenho de conhecimento sobre isso. Se você hoje não pensa nisso, de preparar uma adaptação curricular, certamente vai ter que fazer em algum momento. Não só para o aluno com necessidade especial, como disse a Carol, mas por dificuldade de aprendizagem principalmente. E aí você quer que você abra a mala e pense assim, onde eu posso buscar esse conhecimento? Eu já vi isso. Inclusive, sábado agora, nós temos um encontro do workshop para a comunidade Midas e o pessoal que entrou no método, e o workshop completo, a Carol vai ensinar o passo a passo de como que você, então, faz uma adaptação curricular, como eu disse, efetiva e assertiva, que traga resultados necessários para o aluno, não só por cumprir uma tabela de algo amplo e vazio, mas sim significativo. Então, neste encontro sábado, quem já está no método vai participar. E se você ainda não está, ontem na live eu anunciei o quinto dia útil, muitas pessoas nos procurando para pagar, então, amanhã, se esse é o seu caso. Então, manda um direct e você tem acesso a esse material no sábado. É só parte do que tem no método. Porque, de verdade, é importante que você tenha as ferramentas para, na hora necessária, sabê-las usar. Assim, né? É porque eu acho, assim, né, Má? Isso que você falou coisa. É que, na verdade, não é que você tá esperando o laudo. Travou um pouquinho a Carol, né?
Eu não sei se foi a Carol ou se foi o meu aqui. E aí, quando a Carol volta, deixa eu falar um pouquinho do papel do coordenador, então, nesse preparar o relatório. Ele também é responsável por pensar, junto com a equipe de docentes, meios de validar o progresso deste aluno. O que é esse validar? Seria... Travou, Carol, você aí. Eu travei? Fui eu que travei? Foi. Ai, tá, desculpa, gente. Imagina. O Carol estava explicando assim, que papel, então, também desse líder pedagógico no momento de validar o progresso desses alunos. E não basta eu apenas adaptar o currículo, eu preciso garantir que o currículo está sendo satisfatório ao contento do desenvolvimento desse aluno. E é no momento de eu validar esses conhecimentos, chame como avaliação, como análise de desempenho, dependendo da faixa etária. Então, sim, eu preciso também muito adaptar esse formato de avaliar. Se um aluno, por exemplo, que tem um exemplo aleatório, tá? Autismo e ele não consegue interpretar muito bem a leitura. O mesmo livro que eu indiquei para todos os alunos lá do primeiro do ensino médio ler, é o mesmo livro que eu vou indicar para esse meu aluno com autismo, que tem autismo? Será que eu não posso adaptar uma leitura adequada para ele? Então, porque esse livro ele vai ser também avaliado, a interpretação. Então, é desde o começo já pensar nesse processo de avaliar. Como é que eu vou validar? Não é chegar no final do trimestre e falar, e agora, como é que eu vou fazer para avaliar? Tira essa pergunta, recita essa pergunta. É já ir pensando e construindo no decorrer da caminhada. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí no chat. Pode falar, Não, eu Carol. acho super válido, sabe, Marcela? Porque assim, a gente pensa em todo o contexto, e pensando no contexto online, né, que a gente tá voltando, indo e voltando, e aquela coisa, é assim, gente, o contexto online, inclusive, foi até uma surpresa para mim, para Marcela. Uma das nossas alunas do outro colégio, ela inclusive se desenvolveu mais no ensino online, porque a gente conseguiu ver outras dificuldades dela e da família, e ela deu tipo um salto de desenvolvimento no ensino online, que a gente ficou assim, muito embasbacado. Então, às vezes você pensa como o ensino online, é um problema? Não, para essa aluna, no caso, foi até uma coisa boa, né, Marcela? Ela fez, gente, ela já estava se desenvolvendo muito bem com os acompanhamentos, mas como a gente conseguia aquela coisa da internet, né? Ter o acompanhamento sem ter um deslocamento, ter menos, os professores conseguiram encaixar mais emparelhadamente as atividades dela, foi tipo um sucesso. E é uma coisa que a gente acabou, depois que voltou, e quando ela conseguir voltar, a gente conseguiria adaptar muito facilmente para o ensino presencial. Então, quando a gente olha o ensino online e acha que isso de validar, lembra que você falou, vai no ensino online, ai, Carol, mas ensino online é difícil, porque eles têm que ficar junto com todas as crianças. Tem, mas será que ele tem também que ficar junto e não pode ter uma hora com o professor para ter alguma atividade específica? Porque, assim, a gente fala de inclusão e eles têm que ser inclusos dentro das coisas do colégio, tem que ser incluso. Mas, gente, não é incluir e fingir que tá tudo bem. Estou colocando esse aluno dentro da minha sala de aula virtual, online, e fazendo em paralelo um acompanhamento para ele evoluir mais. Então, tem esse cuidado de você, coordenador, olhar e falar assim, mas o professor não consegue. Tem que ser o professor? O único professor dele? Não, pode ser outro também. A gente tinha vários especialistas que cuidavam dos alunos. Não tem esse cuidado também de não ficar, fechar a caixinha e fazer assim, não, olha, tá tudo bem, ele tá assistindo a aula, não é isso que fala? Que tem que assistir a aula com todo mundo? Isso eles já estão fazendo. Eu vi que tem uma pergunta grande aqui, né? Peraí. A Aquila perguntou como podemos organizar esse apoio aos professores e acompanhamento desse trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais nos anos finais. Então, depende. É porque, assim, gente, cada aluno é um aluno. Isso que é uma grande coisa. Cada aluno é um aluno. Então, assim, você vai ter que avaliar quais são as dificuldades desse aluno. É interpretação? É atenção? É reter informação? E você vai ter que adaptar o currículo de acordo com isso. Essa que é a grande questão que acho que todo mundo posterga, né? O ensino online. Por causa disso. Porque é muito complicado. Carol, ela pergunta também, no quesito que pelo que eu entendi aqui, como organizar esse apoio aos professores, né? Então, acho que são duas perguntas em uma aqui. Você respondeu muito bem. E a questão de como esse apoio aos professores é sentar com o professor e falar assim, qual a sua ideia? E ele vai ter uma ideia sobre. E como que a gente pode, então, implantar isso no dia a dia? Talvez ele precise de alguém para preparar o material, talvez ele precise de uma aula vaga para fazer uma pesquisa na internet, para poder montar um jogo, para poder falar com esse aluno de outra forma. Então, no seu apoio em relação ao professor, neste sentido, é viabilizar o processo, é retirar os possíveis obstáculos
para que ele consiga com mais facilidade ser assertivo nessa prática com o aluno. Deu para entender? Vê se a gente respondeu aí, por favor. Ficou claro para Sabe você que entrou numa questão importante, né, Marcela? Porque às vezes a gente pensa assim, vai deixar tudo para o professor fazer. Sim, você tem que viabilizar. Às vezes ele vai precisar de uma pessoa que ajude a montar o material, vai ter que ter uma pessoa de apoio. Não é um total, assim, nossa, perfeitamente, uma pessoa que vai ficar só com o professor. Não. Ele pode ter uma pessoa que ajuda a montar os jogos, a fazer alguma coisa, uma adaptação. Bem, a gente está falando de autismo, por exemplo, mas tem crianças cegas que precisam de adaptação de parte sensorial. Isso não necessariamente precisa ser o professor. Pode ser uma pessoa que vai colocar um grãozinho, alguma coisa para ser feita, não necessariamente, né? Agora falou que pegou o final da resposta, mas é bom que está gravado. Aí você volta, assiste, compartilha lá com seus professores. Vai ser bom para o professor também entender essa parceria com o coordenador nessa construção de um currículo adaptado, eficaz e que faça sentido para o aluno progredir, independente de qual seja a sua dificuldade. Não é isso, Carol? Isso, e eu acho que é importante uma coisa que, assim, gente, vocês não ajudam só no início do processo, não. Vocês não montam o documento e deixam lá com o professor, não. Você vai acompanhando esse processo. Por exemplo, você montou um lindo projeto na teoria. Na prática, ele tá funcionando? Daqui a um mês, você vai lá e marca uma reunião. Professor, aquilo que a gente combinou tá dando certo? Tá dando certo. Ou, não tá. Tá, o que não tá dando certo e como que a gente resolve isso então? Porque isso, o papel do coordenador dentro disso, gente, é montar o material, sim, mas é ajudar o professor nas coisas. Por exemplo, Carol, o professor, ele não tá conseguindo fazer aquela atividade que a gente pensou. Tá, e como é que a gente muda isso? É a atividade, é a dificuldade, é o nível, e a gente vai encaixando. E por isso que um dos papéis do coordenador dentro da adaptação é garantir que os relatórios, né, de que nem a Marcela falou, relatório de desempenho, ou seja, sondagens, né, avaliações, sejam feitas pelo menos uma vez no mês para ver se esse negócio está ao contento, se está indo. Porque, por exemplo... Isso é muito importante, Carol. A parte de documentos da situação, mas não por cumprir tabela, mas que realmente seja um raio-x daquela situação do aluno, para que possa ser analisado e aprimorado. E todo esse processo, gente, ele não é fácil de acontecer. Está longe de ser fácil. É muito mais desafiador do que a gente possa falar aqui nessa live, e a gente fala por vivência. Tá? Porque eu tenho, como disse a Carol, vários alunos, e cada um com as suas particularidades, e cada um com as suas necessidades e dificuldades. Mas, apesar de ser desafiador, tem como ser mais simples de aplicar. Quando você entender sábado com a gente que vai participar, entender como fazer essa adaptação curricular, eu vou completar as ideias que a Carol vai trazer com as seguintes informações. Como é que você implementa isso no seu dia a dia? Porque a gente não traz para vocês conhecimentos de teoria, a gente traz a teoria e como é que você implementa no dia a dia. Como a gente respondeu aqui para a Aliska, né? Como eu dou suporte para o professor? Sim, então, dar o suporte para o professor, como implantar isso no seu dia a dia, ele é desafiador quando você não tem alguém para te dar uma norte, uma noção. Eu, por muitos anos, antes da Carol começar a trabalhar no colégio como psicóloga e psicopedagoga, era muito desafiador, porque não são conhecimentos que se encontram na pedagogia, numa licenciatura específica. Não é lá que vai ensinar a você adaptar o currículo, só que você precisa adaptar, e nem sempre a minha adaptação, antes de ter esses conhecimentos, elas nem sempre foram eficazes. Muitas vezes eu fiz por tabela, por ter um documento, porque eu não tinha conhecimento profundo para trazer aquela teoria para a prática. Trazer aquela teoria para a prática e ainda fazer com que o meu aluno tivesse realmente um progresso dentro daquele currículo adaptado. Faz sentido, gente? Isso, vocês façam perguntas assim como essa. A gente gosta bastante, né, Carol? As perguntas... A gente adora responder perguntas. Eu acho que é bem importante isso, né? Assim, muitas das vezes, gente, e eu sei que não é todo mundo que tem um psicólogo dentro do colégio, não é todo mundo que tem um psicopedagogo dentro do colégio, inclusive não é nem a maioria das escolas, né? Bem a minoria que tem. E assim, eu sei que é difícil, mas assim, também é uma coisa de assim... É possível fazer, né, Carol? É possível fazer por você. Não necessariamente precisa ser. Ajuda muito, facilita a trajetória. Quando você tem esse conhecimento, como vão ter no sábado, ajuda muito. Só que se você não tem, não pode ser empecilho para você buscar esses conhecimentos de uma forma ou de outra e fazer na sua realidade. Tem uma pergunta aí, Carol. A Aquila falou assim, é desafiador mesmo.
mas com responsabilidade e com os olhos reais abertos, conseguiremos o resultado positivo, sempre vem. Coordenador e professor. Sim, gente, é ser realista também, porque às vezes o coordenador, ele faz um plano lindo, de que, vamos fazer isso, X, isso e aquilo. Às vezes, por exemplo, eu tinha uma ideia muito legal, e a Marcela falou, Carol, essa eu acho que não vai rolar. Tem como a gente adaptar para uma coisa mais simples? Porque às vezes é isso, você tem que ter o olhar de que o que é viável no seu colégio, né? Às vezes tem isso também, gente. Não adianta você ver na internet. Por isso que não é uma resposta pronta, como adapta. É para cada situação, porque envolve as dificuldades e as facilidades do seu aluno, envolve o seu contexto da escola, a capacidade do teu professor e a capacidade do colégio em si de responder a isso. Porque às vezes, por exemplo, tem um aluno autista que ele não tem dificuldade de aprendizagem, mas ele tem dificuldade comportamental. E aí é o contexto do colégio inteiro de educar esse aluno, de adaptar a questão comportamental para ele. Isso é muito delicado. Muito Pode falar, delicado, né, Carol? E assim, muito delicado. E se não é feito esse preparo, essa adaptação, quais são os prejuízos, então, que esse aluno com dificuldade de aprendizagem, que vem aí, por exemplo, vamos dar um exemplo bem real, não conseguiu fazer as aulas online no ano passado, e agora vai entrar para o ensino online, ele segue, não é? Porque não teve reprovação, e se não houver essa adaptação curricular para este aluno, como é que ele vai conseguir progredir se nem o conceito anterior ele teve acesso? Não é nem que ele dominou, ele parou, ele não teve nem o contato. Como é que vai fazer, gente? Não tem progresso. E aí gera um ambiente totalmente estressor para o aluno, de desmotivação e, consequentemente, evasão, reprovação. E outras, então, coisas psicológicas que aí dá muito mais. E para o professor também, que não para adaptar esse currículo, não pensa nessa perspectiva, o trabalho dele não vai ser dobrado, vai ser triplicado na sala de aula, porque ele vai ter a impressão que está jogando gelo, que está explicando e não está entendendo, os alunos não estão avançando, mas é porque ele não parou para preparar da forma adequada. Uma dúvida que surge muito, que me perguntaram há um tempinho atrás, era a questão de em que nível que a gente pode adaptar o currículo, né? Porque fica assim, mas ele está no 8º ano, eu posso adaptar para qual idade? A realidade, gente, é que não existe uma lei que fale assim, que só pode adaptar 2 anos atrás. Adaptar a qualquer necessidade do aluno. Se o seu aluno é de ensino médio, com rebaixamento mental, e que ele só consiga atividades do primeiro ano, ele vai fazer atividades do primeiro ano. Ele tem que ficar na turma do 8º? Sim, porque cronologicamente ele tem que ficar lá, socialmente ele precisa estar em contato com as crianças da mesma idade, mas o conteúdo tem que ser adaptado. É esse o pequeno olhar que tem que ter. Porque às vezes o que eu vejo é assim, mas não vou adaptar, porque né, o pai vai brigar se ver que ele está no 8º ano com um conteúdo de primeiro ano. Só que, gente, é o que ele necessita. A adaptação curricular, ela vai de encontro com o que o aluno necessita. Tá? Então, não fiquem com medo de fazer. E assim, que nem pergunta assim, né, Marcélia? É a questão dos relatórios. Eu sei que é uma coisa difícil. É um relatório explicando o porquê. Lembra que a gente sempre fala do porquê? Quando você vai falar com o pai sobre isso, você vai falar, pai, percebemos X dificuldade e percebemos que ele não acompanha a série. A gente vai adaptar um conteúdo para que ele acompanhe a necessidade dele. E coloca exatamente isso no relatório, gente. Não tem que ter medo de fazer um relatório, porque isso vai contra a gente. Eu já trabalhei em escolas que elas faziam adaptação e não tinha um documento. E aí, se chegasse a mãe e falasse que elas nunca fizeram nada, não tinha nada garantido mesmo. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. É uma das coisas que eu vou falar. Mas eu acho válido colocar aqui para vocês, gente. Que nem a Marcela, a gente gosta de entregar a 200% para vocês. Então, sempre tenham relatórios prontos de qualquer adaptação, de qualquer intervenção, de qualquer coisa, com a assinatura dos pais, tá? Isso também é muito importante. Não adianta só fazer o relatório, tem que ter a assinatura do pai constando que ele está ciente dessa adaptação, né? Isso, muito importante. Bom, Carol, eu acho que hoje o recado era esse, não é? Essas ideias para clarear e começar a ampliar o olhar no sentido de qual é o papel, então, do coordenador em adaptar o currículo. E eu separei algumas palavras só para a gente fazer o fechamento. Então, se você assistiu agora do finalzinho, vale a pena você voltar o vídeo, que vai ficar no gravado, e assistir desde o começo. Porque o papel, então, do coordenador em adaptar o currículo no contexto escolar, eu penso, e aqui a gente chegou à conclusão, eu e a Carol com vocês aqui hoje, que é viabilizar os processos, apoiar os professores, identificar as necessidades do seu professor e dos seus alunos, adequar o que for preciso, acompanhar todo o processo e, por fim, validar todo o progresso. Certo? E a gente fecha, então, eu acho que o encontro de hoje
com essa reflexão, para que vocês aí possam ampliar o olhar agora no quesito adaptar o currículo, desde então, não só para quem tem laudo, mas para todos que precisem. E sábado, quem está no método, vai saber o passo a passo de como fazer isso aí na íntegra, tá bom? Isso. É isso. E uma coisa, né, Marcela? Quem quiser participar do curso de sábado, do workshop, é só se inscrever na comunidade Midas até sexta, né, Marcela? Até sexta. Isso, até sexta. Envia um direct, né, ou deixa nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês. Isso, aí vocês entram na comunidade e tem direito a esse workshop. E é um workshop e um e-book sobre tudo isso, com passo a passo, detalhado, para explicar tintim por tintim como fazer isso, gente. Então é isso. Certo? Gratidão. Obrigada. Beijinho para vocês. Ótima quinta. Tchau, tchau.